Gente, eu tô me tremendo todo. Olha o que acabou de chegar. Eu juro por Deus, hoje é dia, acho que 13 de novembro. 13 de novembro. Eu fiz uma entrevista dia 27 de outubro. Não demorou um mês pra chegar à minha residência. Meu Deus do céu, tô louco. Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, Darico aqui de novo. Dessa vez eu tô aqui pra fazer um vídeo muito especial falando sobre a chegada do meu título de residência aqui em Portugal. Bom, pra você que não me conhece, meu nome é Daniel, mas todo mundo me conhece como Darico, e eu faço vídeos aqui no YouTube falando sobre morar em Portugal, sobre imigração, sobre documentação para poder vir morar aqui. Então, se esse tipo de conteúdo te interessa, se você acha que ele vai poder agregar na sua experiência, eu te convido a se inscrever aqui no canal e também conhecer os nossos vídeos. Não tem vídeo só sobre documentação, tem vídeo também sobre vlog, mostrando como é daqui. Então, eu tenho certeza que você vai curtir muito. E como eu já falei e mostrei aí para vocês no início do vídeo, o vídeo de hoje é para falar sobre a chegada do meu título de residência. Então, eu vou falar todas as datas desde o momento em que eu dei entrada no visto no Brasil até a chegada do meu título de residência aqui em Portugal, que chegou em apenas 14 dias. E além disso, eu vou mostrar para vocês também tudo que muda depois que o seu título de residência chega aqui. Porque muita gente não sabe para que serve esse documento, o que esse documento pode fazer de diferente na sua vida. Então, para todo imigrante, esse daqui é o documento mais desejado que tem e nesse vídeo eu vou contar o porquê. Então, eu vou falar tudo que você pode fazer e todas as portas que esse documento abre depois que você recebe ele. Bom, vamos lá, começando do começo, quando que a gente deu entrada no nosso visto, né? Eu dei entrada no meu visto no dia 10 de dezembro de 2024 e o meu visto foi emitido no dia 28 de março de 2025, ou seja, teve um prazo ali de mais ou menos 100 dias para a emissão do meu visto, contando que em março a gente teve uma greve no consulado que durou quase um mês, então realmente atrasou um pouquinho ali a emissão do meu visto, que normalmente estava acontecendo na época que eu dei entrada, em 60, 70 dias. E aí, beleza, meu visto ele saiu no dia 28 de março e eu comprei a minha passagem para vir aqui para Portugal no dia 26 de abril. Eu sairia do Brasil no dia 26 e chegaria aqui no dia 27. Bom, chegando aqui em Portugal, o meu visto ele tinha validade até o dia 26 de julho, ou seja, eu cheguei no dia 27 de abril e eu tinha até o dia 26 de julho para conseguir um contrato de trabalho para ir lá na AIMA. Consegui o trabalho no dia 18 de junho de 2025, um mês mais ou menos, uns 2 meses na verdade, mais ou menos depois que eu tinha chegado aqui em Portugal. Isso porque eu só comecei a procurar depois de um mês que eu estava aqui, porque eu acreditava que ainda dava para fazer o meu contrato ali, dava para passar na entrevista com o meu contrato do Brasil, mas aí eu vi que não dava, eu precisei procurar um emprego aqui e no dia 18 de junho, mais ou menos uma semana que eu estava pesquisando, eu consegui arrumar meu emprego. E aí beleza, contrato de trabalho em mãos, chegou o dia 1 de agosto, que era o dia que a minha entrevista do visto estava marcada, e eu fui até Lisboa, que era a AIMA que estava marcada a minha entrevista, para poder fazer a entrevista do visto. Porém, chegando lá eu tive uma surpresa, disseram que a minha entrevista tinha sido reagendada para outra AIMA, que seria a AIMA de Odivelas, no dia 27 de outubro, ou seja, eu ficaria praticamente mais 2 meses aí aguardando pela minha entrevista de concessão de visto. Isso no momento ali me deu uma desanimada, justamente porque a gente espera chegar lá em Lisboa e poder fazer logo a entrevista para poder pegar logo o título de residência, porque a gente sabe que é um documento que ele demora para ser emitido. Teve gente que demorou mais de 2 anos, 3 anos, então eu fiquei um pouco desanimado, porém aceitei a informação ali de que tinha remarcado, não tinha muito o que fazer, voltei para Aveiro com o rabinho entre as pernas e esperei pela minha entrevista no dia 27 de outubro. E é muito importante avisar também que durante esse período, a empresa que eu trabalho me perguntou 2 vezes sobre o meu processo de documentação. Ou seja, se você é uma pessoa que pensa em vir sem documentação, toma muito cuidado com isso, porque as empresas perguntam e elas controlam para saber se você realmente está com um agendamento ali na AIMA ativo, para saber se você está ali no processo de concessão do seu título de residência. Então, pensa bem nisso antes de pensar em vir legal aqui para Portugal. E aí, beleza, chegou o dia 27 de outubro, tão esperado dia da minha entrevista. Eu fui novamente para Lisboa. Toda vez que eu vou para Lisboa, gasto um dinheirinho. Dessa vez eu fui até de trem, gravei aqui para mostrar para vocês como que foi esse processo de entrevista lá na AIMA. E realmente dei entrada ali no meu pedido de concessão de autorização de residência no dia 27 de outubro. E aí ontem, dia 13 de novembro, 14 dias depois que eu dei entrada no meu processo de concessão, o meu pedido de título de residência foi concedido e o meu documento chegou aqui em casa
muito rápido. E eu tô falando que é muito rápido porque realmente foi muito rápido. Só para vocês terem uma medida de comparação, o meu primo, que fez no dia 4 de agosto, a dele chegou agora no início de outubro, no final de outubro, alguma coisa assim, mas eu sei que o dele demorou aproximadamente 2 meses e pouquinho para chegar e já tinha sido muito rápido. Do meu irmão demorou mais ou menos 8 meses para chegar, da minha cunhada demorou 6 meses, o dos tios da minha namorada até hoje não chegou. Então, assim, é um documento que ele costuma demorar para sair. E para quem mora em Lisboa, se faz a entrevista em Lisboa, é um pouco mais rápido. Imagina para mim que mora em Aveiro. Então eu já pensei que o meu ia demorar pelo menos até o ano que vem para chegar aqui em casa. Porém, em 14 dias ele tá entregue. Isso explica um pouco da minha reação no início do vídeo. Eu tava todo me tremendo, justamente porque eu não acreditei que meu documento já tinha chegado aqui em casa. E também porque poderia ser uma situação de indeferimento, né? No momento em que chegou um pacote aqui em casa e falaram que era da AIMA, eu não tava esperando nada, então eu achei... deram indeferimento no meu pedido e eu provavelmente vou ter que reenviar algum documento. Só que não, realmente chegou o meu documento aqui. E uma curiosidade é que ele foi emitido no mesmo dia da minha entrevista, ou seja, no dia 27/10, eles já revisaram todos os documentos que eu tinha e o documento já foi emitido. Então, a validade desse documento aqui agora é até dia 27 de outubro de 2027, ou seja, ele vem com 2 anos de validade. E aí, para fins de informação, né, o que vem nesse documento aqui? Só para deixar claro, eu levei todos os documentos que eu tinha aqui, então NIF, NIS, utente, todos os documentos que eu já tinha aqui em Portugal, eu levei e todos esses documentos entram aqui no título de residência. Então, você vai poder substituir o seu passaporte pelo título de residência e vai poder andar só com ele. Nesse documento ele vem o seu nome, sobrenome, né, o sexo, vem sua nacionalidade, no meu caso aqui brasileiro, sua data de nascimento, a data de expiração desse documento, que é dia 27/10/2027, então ele não dá a data que ele foi emitido, ele só dá a data que ele vai vencer. E aí, como você sabe que são 2 anos, nesse caso ele foi emitido no dia 27/10 desse ano. Ele bota aqui que o tipo de visto é temporário e uma observação é atividade profissional subordinada. Todo mundo que vem com visto de procura de trabalho, quando vai dar entrada nesse pedido de concessão, se der entrada por esse visto aqui, se não for pela CPLP, vai vir com esse atividade profissional subordinada. Porém, o meu primo, ele veio com o mesmo visto que eu, ele fez a mesma entrevista que eu fiz e o dele veio como autorização de residência CPLP. A gente não sabe se marcaram errado na dele ou se, enfim, isso varia realmente, mas o nosso artigo é o mesmo, o nosso processo era o mesmo e o dele veio CPLP e o meu veio atividade profissional subordinada, assim como veio do meu irmão, que era manifestação de interesse, e da minha cunhada, que também era manifestação de interesse. E o correto a vir nesse tipo de pedido de residência é o atividade profissional subordinada, justamente porque você veio procurar trabalho aqui em Portugal. Além disso, ele vem o número, a assinatura e, enfim, todas as validações aqui. Na parte de trás dele vem mais informações. Então aqui você tem a data de emissão, o local de emissão, que aí no meu caso foi 27/10/2025 na AIMA de Odivelas. Vem aqui observações. Permite o exercício de atividade profissional. Isso daqui, obviamente, é para você conseguir arrumar um emprego. Esse título aqui vai te permitir arrumar um emprego depois do seu visto vencido, né? Que é o que acontece normalmente. O local de nascimento, que no meu caso foi Rio de Janeiro, Brasil. E a morada, que no meu caso eu não vou falar aqui o meu endereço, né? Por motivos óbvios. Mas ele vem a minha morada completinha aqui, com o meu apartamento, com o bairro, com a cidade, com tudo certinho. Além disso, embaixo ele vem com o seu número de identificação fiscal, que é o seu NIF, o seu NIS, que é o número de segurança social, e o número de utente. Ou seja, se você já chega na AIMA com o seu número de utente, não com o PB4, eu já expliquei que dá para fazer o número de utente aqui, se você chega já com o seu número de utente, ele já entra aqui no cartão. E aí o seu único trabalho depois é ir lá no sistema de saúde, né, na SNS, na mais próxima aí da sua casa que você abriu o seu utente, e alterar para o número de utente permanente, porque esse número não muda. Então, realmente, o utente ele já vem aqui no cartão e agora, se eu precisar ir até a saúde pública, eu já posso levar só o meu cartão, não preciso mais levar o passaporte. Bom, essa foi a descrição aí do que vem nesse cartão, né? Ele é um cartão até simples, tá? Bem bonitinho, simples, parece uma carteira de motorista, na verdade, que ele parece. Porém, isso daqui muda tudo para quem vem imigrar aqui para Portugal. E por que ele muda tudo? Quais são as coisas novas que ele dá pra gente? Bom, o primeiro ponto que vale destacar é que com esse cartão aqui eu tenho acesso à saúde pública oficialmente. Ou seja, antes a minha permissão de saúde era temporária, eu podia sim usar o centro de saúde para emergências,
Porém, agora eu tenho direito a médico da família, eu tenho direito a acesso a exame, medicações e afins com um valor reduzido, tá? Porque a saúde aqui em Portugal, ela é pública, só que ela não é pública que nem no Brasil, que você vai no SUS, faz tudo o que precisa fazer e não paga nada. Aqui você ainda paga um pouquinho, você vai pagar muitas vezes por medicamento, você vai pagar por procedimento. Por mais que seja um valor reduzido, ela é pública, só que não é totalmente pública. Então é importante informar isso justamente porque você vai pagar um pouquinho sempre que você precisar utilizar o Serviço Nacional de Saúde. Além da saúde pública, agora com meu título de residência, eu tenho direito a trocar a minha carta de condução, que no Brasil a gente chama de carteira de habilitação, aqui se chama carta de condução. A gente vem com a brasileira, a nossa brasileira ela vale aqui pelo tempo que precisar. Porém, se você é uma pessoa que, assim como eu, tem vontade de viajar de carro, por exemplo, eu fico a 2 horas da Espanha, então tenho vontade de ir em Vigo, que é bem aqui pertinho de casa, e eu não posso ir com a minha carteira de habilitação atual. Única e exclusivamente porque a minha carteira de habilitação atual ela é do Brasil e eu já estou há mais de 3 meses aqui na Europa. Então, se eu entrar em qualquer lugar do espaço europeu com a minha carteira de habilitação do Brasil, eu posso tomar um enquadro da polícia e isso pode dar um baita problema, porque eu não estaria com uma permissão válida para dirigir. Então, se você pretende viajar ou trabalhar com carro, por exemplo, se você quer trabalhar no CTT, que é o sistema de correios aqui, ou qualquer coisa que necessite da carteira de habilitação, eles exigem a troca para a carteira de habilitação portuguesa, que seria, no caso, a europeia, né? Então, com o título de residência, você já pode fazer a troca da habilitação para o modelo europeu. Além disso, o título de residência ele te dá direito à chave móvel digital. A chave móvel digital é um documento disponibilizado, né, uma ferramenta disponibilizada pelo governo português para que você possa assinar documentos e reconhecer essa assinatura automaticamente e digitalmente. Ou seja, você vai abrir uma chave móvel digital em algum sistema de loja do cidadão aqui em Portugal e essa chave móvel digital, toda vez que você precisar reconhecer um documento, você só precisa assinar com ela, não precisa levar no notariado nem nada do tipo, porque ela já traz a validade da sua assinatura digitalmente. Então, isso te ajuda muito para resolver questões burocráticas aqui em Portugal, para você não ter que ficar gastando dinheiro com cartório o tempo todo. E, além disso, todas as pessoas jovens até 30 anos que têm direito, que têm a chave móvel digital, têm direito agora a andar de graça de trem aqui no país. Então, esse é um dos maiores benefícios, porque eu, por exemplo, eu vou para Lisboa de novo agora dia 27 para a entrevista da Aline. A gente vai estar gastando aí mais ou menos 22, 23 euros cada um com a passagem de trem. E se a gente já tivesse a chave móvel digital, no meu caso agora eu posso ter, mas eu ainda não tenho, a gente poderia ir de graça para Lisboa na ida e na volta e já economizaria aí praticamente 50 euros que a gente vai gastar só de transporte. Sem contar que para viajar, para ir em outras cidades perto, na minha cidade, por exemplo, não tem IKEA, não tem Primark, eu quero ir lá no Porto. Então, para você ir lá no Porto e voltar, você não precisaria gastar esse dinheiro, obviamente se você é um jovem até 30 anos, e esse é um programa do governo para manter jovens aqui no país. Bom, além disso, eu também tenho acesso agora a instituições públicas de ensino, e sim, eu sei que eu já tinha acesso a, por exemplo, fazer uma faculdade. Porém, a gente, com o título de residência, começa a contar para fazer uma faculdade como estudante nacional, porque deixa eu explicar uma coisa para vocês. A universidade aqui ela é pública, porém ela também é paga. Então, ela sim é de acesso para todo mundo. Você faz ali um exame que nem o Enem, que nem a gente faz no Brasil, faz como se fosse o exame de acesso àquela universidade, porém você paga uma taxa ali mensalmente. Só que se você mora aqui em Portugal, vive aqui em Portugal e é cidadão português, você paga ali 60, 80 euros por mês para poder fazer a faculdade. Enquanto se você é estudante internacional, você vai pagar 600 euros por mês. Então, realmente, para quem está vindo de fora e quer estudar aqui em Portugal, o valor é muito mais alto. E a partir do momento que sai o meu título de residência, com os 2 primeiros anos dele, a partir do momento que eu entro com 2 anos legais e renovo esse título de residência, eu tenho direito a estudar numa faculdade pública pagando como um estudante nacional. Então, essa é uma vantagem muito grande para quem deseja fazer alguma graduação ou algo do tipo, e é algo que eu pretendo fazer. Então, eu realmente, como tenho vontade de estudar aqui, eu teria acesso ali à universidade. E se eu não me engano, se você der entrada no Estatuto de Igualdade para conseguir o seu cartão cidadão, que é um documento que vai te equiparar em direitos com uma pessoa portuguesa normal, você também tem direito a isso. E o cartão cidadão, o Estatuto de Igualdade, você só consegue dar entrada se você tiver a residência. Então, é mais uma porta aí que abre a partir do momento que chega essa residência aqui pra gente. Uma outra coisa que agora eu tô liberado e que eu amo fazer e que eu tava muito doido pra fazer é viajar.
Gente, eu adoro viajar. Um dos motivos de eu ter vindo pra cá é pela facilidade de viajar e de conhecer mais lugares, porque aqui você consegue ir pra outros países de carro. Não que no Brasil você não consiga, só que a Europa é muito pequenininha. Então, você em 10 horas de carro você atravessa 3 países, enquanto no Brasil em 10 horas de carro tu não vai norte a sul. Então, a gente sabe que o Brasil ele é muito grande, ele tem uma dificuldade para você poder viajar de carro. Então, você tem que acaba entrando ali para poder viajar de avião. E aqui você tem um pouco dessa facilidade, então eu tenho muita vontade de conhecer outros lugares. Um lugar de muito fácil acesso é a própria Espanha. Eu tô a 4 horas de Madrid, tô a 2 horas de Vigo, que são cidades incríveis, muito bonitas, e a gente quer conhecer. Além disso, a gente também está relativamente perto da França, está relativamente perto da Itália. Então, são lugares que a gente tem muita vontade de conhecer e a gente vai poder conhecer agora que... A gente não, né? Eu, porque o Daline ainda não chegou, mas poderia já conhecer e já viajar, porque agora eu tenho o título de residência. E esse título de residência, ele tira a necessidade de eu ter que sair e entrar do espaço Schengen com meu passaporte, porque ele me dá direito de viajar por toda a União Europeia por 90 dias, da mesma forma que uma pessoa comum viajaria se viesse com o passaporte aí sem visto. Falando em União Europeia, agora estão existindo alguns outros acordos de mobilidade onde as pessoas que têm título de residência em qualquer país da União Europeia poderão solicitar residência em outro país para viver e trabalhar. Então, por exemplo, se eu recebesse uma proposta de trabalho para trabalhar na Espanha, eu poderia, graças ao título de residência, solicitar uma autorização de trabalho na Espanha e eles fariam a troca do meu título português para o título espanhol. E aí eu seria regido pelas leis espanholas. Então, por exemplo, aqui em Portugal, eu demoro de 5 a 7 anos para conseguir a minha cidadania. Na Espanha, eles já estão dando a residência permanente com aproximadamente 2 anos vivendo lá. Então, realmente, se eu quisesse trocar agora de país para poder trabalhar lá na Espanha, eu teria uma facilidade maior. E não só na Espanha, se eu quisesse trabalhar em Luxemburgo, em Paris, Paris no caso na França, né? Se eu quisesse trabalhar em Luxemburgo, na França, na Alemanha, na Holanda, na Bélgica, qualquer um desses países que estão dentro da União Europeia, eu tenho essa facilidade graças ao título de residência. E isso daqui, no meu caso, que trabalho com marketing, que já falo outro idioma, isso daqui abre muitas portas mesmo. Assim, eu acho que é inimaginável a quantidade de portas que isso aqui pode abrir, única e exclusivamente porque eu tenho um cartão agora. Outra coisa muito legal que eu posso fazer agora é emitir carta convite. E sim, parece uma coisa boba, mas, por exemplo, a minha mãe quer vir me visitar e se eu não tivesse esse documento ainda, a minha mãe, que vai ficar aqui em casa, teria que pedir pro meu irmão, que mora lá em Lisboa, para emitir a carta convite e explicar na imigração que quem emitiu foi meu irmão, mas que ela vai ficar aqui em casa e que não tem o título, enfim. Então, para evitar todo esse estresse, por exemplo, eu vou poder emitir a carta convite para minha mãe vem até aqui, e tá tudo certo. Então, agora eu posso emitir carta convite para meus amigos que querem me visitar, para minha mãe que quer me visitar, e eles ficam isentos de ter que comprovar estadia e de ter que comprovar financeiramente ali que eles podem visitar. Porque, por exemplo, a minha mãe, eu posso comprovar por ela que eu tenho dinheiro para que ela fique aqui a quantidade de dias que ela quiser e possa passear, enfim, tranquilamente. Então, realmente, agora eu posso fazer a carta convite, e isso é uma responsabilidade muito grande, eu não saio fazendo carta convite para qualquer um, porém, é algo que a residência também abre a possibilidade para você. Além disso, outro ponto muito importante a partir do momento que você tem o seu título de residência, todos os bancos abrem as portas para você. E para quem está vindo agora, sabe que banco aqui em Portugal está sendo uma grande dificuldade. As leis mudaram, muitas coisas acabam mudando, o tempo todo muda, então tem muitos bancos que abrem conta, muitos bancos que não abrem conta. Às vezes o mesmo banco na agência X abre, na agência Y não abre. Na agência X eles falam que precisam de tais documentos e na agência Y são outros documentos. Então realmente está sendo uma dificuldade muito grande para quem está chegando aqui no país e está querendo abrir conta em banco. E agora, com o título de residência, basicamente eu consigo abrir conta em qualquer banco português que eu quiser. Não tem nenhum banco que não aceite o título de residência para você poder abrir conta. Então, se eu quiser abrir conta em banco digital, posso. Se eu quiser abrir conta em banco de investimento, eu posso. Se eu quiser abrir conta Se eu quiser, por exemplo, só adicionar que eu tenho título de residência no banco que eu tô hoje, que é o novo banco, eu posso, e eu tenho acesso a cartão de crédito, eu tenho acesso a empréstimo para poder comprar imóvel. Isso é outro benefício também. Eu agora vou ter acesso a cartas de crédito maiores para poder comprar a casa, que é o meu grande sonho, né? Para quem não sabe, eu vim aqui para Portugal no intuito de poder comprar uma casa aí dentro de 3, 4 anos. Então, com o título de residência agora, abre essa possibilidade de que eu possa pegar um empréstimo, que eu possa entrar em financiamentos para poder comprar minha casa
justamente porque eu não tenho dinheiro para comprar vista, né? Porque eu não sou um milionário. Mas enfim, então realmente agora é uma possibilidade comprar a minha casa graças ao meu título de residência. E uma outra coisa que é muito legal também é que agora eu tenho acesso ao IFP. E para quem estava se perguntando, mas todo mundo não tem acesso a se inscrever lá no IFP, a gente até precisa colocar para o visto. Sim, todo mundo tem acesso a se inscrever no IFP, porém o IFP ele oferece vários cursos de formação longos, que são gratuitos e que você só pode se inscrever se você tiver o título de residência. E não só no IFP, tá? Tem programas de faculdade, tem programas de vários lugares diferentes que te dão direito a cursos gratuitos, obviamente mediante ali a processo seletivo. Alguns deles te dão até bolsa para você estudar, ou seja, eu poderia estar recebendo para estudar no curso do IFP, por exemplo, e eu só posso agora, eu só tenho essa possibilidade agora para todos os cursos porque eu tenho o título de residência. Então, é mais uma porta que se abre para quem, assim como eu, tem vontade de estudar aqui no país, de se formar, de ter diplomas europeus também. Então, vale muito a pena para quem realmente está pensando ali em estudar. E é muito bizarro pensar que apenas um cartãozinho me dá direito a fazer isso tudo. Só que, realmente, assim, todo mundo sabe que quando a gente vem para cá, o nosso maior intuito é poder pegar a residência para a gente poder se sentir livre novamente. E sim, tem muita coisa agora que eu preciso fazer. Eu preciso ir lá no Sistema Nacional de Saúde, eu preciso ir no banco, eu preciso fazer um monte de coisa, trocar minha carta de habilitação, são mais burocracias para resolver. Porém, a sensação de liberdade que isso aqui dá, de que você agora está livre para poder viajar, que você está livre, por exemplo, se algum familiar seu no Brasil passa mal e você precisa ir no Brasil, agora eu posso ir no Brasil, eu tenho essa possibilidade. Então, abrir essas possibilidades é algo muito positivo, que realmente faz a gente descansar. E eu tô chegando no meu 7º mês aqui em Portugal, agora em novembro vai fazer 7 meses que eu tô aqui, e em 7 meses eu já estou com o meu título de residência em mãos. E, gente, isso é muito raro. Tem muita gente que demora anos. O meu irmão ficou 2 anos e 8 meses para conseguir o título de residência dele. A minha cunhada ficou 1 ano e 6 meses, mais ou menos, para conseguir o dela. O meu primo ficou também mais ou menos o mesmo tempo que eu, 6 a 7 meses ele já conseguiu o dele. E, assim, compensa vir com visto, tá, gente? Eu sei que tem muita gente que fala, eu não sei se vale a pena, se agora Portugal vai ser algo fácil. Gente, em 7 meses eu tô com um documento que me legaliza na Europa inteira e agora eu tô com portas abertas para trabalhar em qualquer lugar que eu quiser daqui, sabe? Então, tipo assim, eu sei que é um processo chato, eu sei que mudou recentemente as leis e que até pararam de emitir, de dar entrada, né, em processos de visto, porque ainda não saiu a nova lista com as profissões altamente qualificadas e tal. Mas se vocês quiserem saber minha opinião, eu ainda acho muito que vale a pena vir para cá, porque aqui você vai ter a facilidade do idioma, aqui você vai ter a facilidade de que eles já estão habituados com brasileiros. Todo mundo fala, né, da xenofobia, é óbvio que existe, tá, gente? Eu não vou fechar meus olhos aqui e falar, não, ninguém sofre xenofobia, se você andar só pelo certo, você não vai sofrer. Mentira. Todo mundo aqui está suscetível a sofrer com xenofobia, seja você brasileiro, indiano, angolano, até mesmo portugueses, quando imigram para outros países, sofrem com xenofobia, porque isso é algo tradicional do europeu. Eles muitas vezes são xenofóbicos, sim, mas isso é a minoria, e eu posso te garantir isso, tá? Não é todo português, e 99% dos portugueses não vai ser xenofóbico com você, não vai te tratar mal, não vai te destratar única e exclusivamente por você ser brasileiro. Pode acontecer? Pode. Pode ser que você conheça o português ruim logo de cara? Pode. Eu não tô falando que isso não vai acontecer. Mas existe gente ruim em todos os lugares do planeta. E aqui em Portugal, por incrível que pareça, ainda é um país que é muito receptivo com brasileiros, tá? Eu sei que a gente vê muita coisa na internet, muito caso de xenofobia e tal. Isso acontece, porém, se você for ver o normal, o padrão que você tem aqui é que as pessoas são sim receptivas, obviamente do jeito deles. O português ele tem um jeito diferente do nosso, é comum, porém eles são sim receptivos e eles conseguem sim nos incluir no dia a dia deles, assim como a gente também consegue incluí-los no nosso dia a dia e a gente consegue viver em harmonia aqui no país, tá? Todo mundo se entende, tem um pouco de dificuldade ali às vezes com a questão dos sotaques e tal, mas todo mundo se entende. Eu, por exemplo, trabalho com um monte de português, todos eles, a maioria, me trata muito bem. Eu jogo bola com um monte de português, todos eles me tratam muito bem. Brincam, sorriem, jogam, fazem o que tem que fazer e, assim, vivem como pessoas comuns. Então não precisa ter medo, tá? Esse é o meu ponto de vista sobre o país, sobre imigrar para cá. Eu acho que para quem vem com tudo certinho, quem vem com visto, quem segue dentro das 4 linhas, as coisas tendem a acontecer mais rápido. Se não acontecer por algum motivo, por algum problema burocrático,
Obviamente essas coisas acontecem, a gente sabe, não vai ser um padrão, não é porque a minha chegou em 15 dias que a sua vai chegar em 15 dias, não é porque eu não tive problema com a AIMA, com o indeferimento, que você não vai ter problema com a AIMA, isso não quer dizer, porém, na minha experiência, eu considero que ainda vale a pena se você chegar com tudo certinho, tá? E obviamente se você tiver resiliência, porque não é fácil imigrar, não é fácil estar longe da família, estar longe dos seus amigos, ver os eventos acontecendo e você não poder participar, porém, eu ainda acho que vale a pena, justamente porque eu tô vivendo algo muito novo que eu nunca vivi na minha vida, eu tô conquistando uma independência ainda maior do que a que eu tinha no Brasil, e eu sinto que agora eu tô andando por mim, eu tô fazendo as coisas por mim, e eu tô vendo essas coisas darem certo, e isso é muito gratificante. Além de que eu tô conhecendo pessoas de várias outras nacionalidades, tô conversando com muita gente, conhecendo muita gente nova, e explorando novas possibilidades, porque eu acho que a vida é sobre isso, a gente poder explorar novas possibilidades, sair um pouco da nossa zona de conforto. Isso não quer dizer que a gente tem que abandonar nossa família. A minha vontade é de voltar no Brasil todo mês para poder visitar minha família. Porém, eu entendo que também eu preciso realizar as coisas que eu quero realizar e conhecer os lugares que eu quero conhecer. Então, fica essa dica aí para quem se sente que algo parecido assim comigo, de querer conhecer mais, de querer viver mais, seja aqui, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar. Eu ainda acho que vale a pena, tá? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô muito feliz que a minha residência finalmente chegou e muito obrigado por assistir até o final. Tchau, tchau.